com a faculdade à noite. Na terça-feira, que é o dia que a gente se reúne aqui no colégio, eu tenho um SPE, Laboratório de Física 3. Minha primeira experiência foi em Ponte de Wheatstone. Já chegamos a ver Ponte de Wheatstone aqui? Primeira experiência é Ponte de Wheatstone, exatamente como tem nos exercícios que o cara faz no laboratório lá. Tendo feito muitos exercícios, o cara vai para o laboratório e se decepciona, porque tu já sabe o que vai acontecer. Né? Mais uma vez, o Einstein mostrando que se a gente trabalhou na nossa mente de forma adequada, a realidade vai ser a mesma coisa que a gente trabalhou na nossa mente. Né? Claro que é bacana, não estou dizendo que não devam fazer experiência, poxa, pelo contrário, eu acho que deveria um dia na universidade, na cara de pau, e pedir para o professor Gerson lá, professor Gerson, deixa eu fazer uma experiência um dia aí, me acompanha aí, estou louco para ver como é que funciona essa história de Ponte de Wheatstone. Eu duvido que ele fosse te negar. Eu duvido que ele fosse te negar se tu organizar lá bonitinho. Pô, sou fã, queria ver se eu tô afim de ir na física ou na engenharia elétrica. Deixa eu fazer a experiência aí para ver como é que é. Mas aí tu vê, cara, que é igual os exercícios. Exercícios te fazem pensar da maneira como tu vai agir lá no laboratório. Bem legal isso. Claro que de repente o jovem indo para o laboratório e vendo a coisa acontecer na frente dele, ele se apaixone ainda mais e aumente a probabilidade dele ir para esse lado das exatas. Né? Meu papel é esse, de estimular de repente a vir para o caminho das exatas, que é um caminho tão bonito, árduo, mas muito bonito. Mas tu vê, no final das contas, essas ideias que nós apresentamos aqui para vocês realmente representam, né, uma boa precisão à realidade. Lembra, né? Nós estamos estudando a relatividade. Relatividade, o que mesmo? Especial. Por que especial? Porque só funciona para referenciais, é isso aí, está certo? Isso, referenciais com aceleração zero, ou MRU, ou repouso. Ou seja, só funciona para referenciais inerciais. É importante a gente se familiarizando com esses nomezinhos, que tu vai ler esse nomezinho na prova, tem que digerir. Eu não sabia o que era referencial inercial até a faculdade. Ou seja, eu tive sorte de não falar essa palavra, não me assustar, né, nessa parte. Eu tinha noções de relatividade, mas eu não manjava para valer. Bom, nós vimos que o filho da mãe do Einstein, apenas com 2 postulados, detonou tudo que existia de física, né? Primeiro postulado, as leis da natureza são as mesmas para qualquer referencial inercial. Depois, na relatividade geral, ele vai falar para qualquer referencial. Pode ser, inclusive, acelerado. As leis da natureza não mudam. Que é uma coisa que eu aceito. Filosoficamente, eu aceito. Para mim, seria absurdo que eu, olhando um fenômeno daqui, entendo o fenômeno com algumas leis. Tu, olhando daí, vai enxergar o fenômeno como regido por outras leis. Para mim não faz o menor sentido. Eu apoio o Einstein nessa ideia, que talvez nunca possamos confirmar. Por isso um postulado. Algo que se afirma, que se tem como verdadeiro, sem prova. A segunda já é, por mais absurdo que seja, né, já dá para acreditar devido aos milhares de experimentos científicos diferentes que confirmam essa ideia. A velocidade da luz é a maior velocidade que existe na natureza. A velocidade da luz no vácuo. E nada pode superar ela jamais. Jamais alguma coisa vai superar a velocidade da luz no vácuo. Além disso, esse segundo postulado inclui outra coisa. E aí a parte mais absurda para a gente. Esta velocidade da luz no vácuo, ela dá sempre o mesmo valor. Não importa como tu mede esta velocidade. Parado em relação a esse vácuo, deslocando-se para cima da velocidade da luz a 90% da luz, ou indo atrás da velocidade da luz a 99% da velocidade da luz. A safada ainda se afasta de ti como se ela estivesse na velocidade da luz, como se tu estivesse parado. E isso é difícil aceitar, porque a mecânica newtoniana nos faz pensar daquela maneira, né? 300 por hora passa a Ferrari, tu mede 300 por hora. Tu tá num carro a 100 por hora e é ultrapassado por uma Ferrari que registra no seu velocímetro 300. Claro que com um medidor de velocidade, um radar, tu vai medir ali na bunda da Ferrari e vai ver 200 por hora. Porque o radar vai medir a diferença de velocidade entre um carro e outro. Mas a luz não é assim. É como se existisse um espaço absoluto no qual a luz navega. E quando a gente se desloca, a gente não está se deslocando em relação a esse espaço absoluto da mesma forma que ela. Por isso que a gente se confunde. A natureza é assim estranha. Segundo postulado. As leis da natureza são as mesmas para todos os referenciais inerciais. A velocidade da luz é a máxima no vácuo e sempre dá o mesmo valor medido de qualquer referencial inercial. Não importa como esse referencial esteja se mexendo. Doído. Se nós confiamos nesses 2 postulados, eu acabei de te falar que a ciência tem mostrado que eles são muito, muito confiáveis, vamos voltar àquela experiência.
Um raio de luz sai de uma nave que se desloca com uma certa velocidade para frente, velocidade da nave, e alguém observa de dentro da nave esse fenômeno e interpreta que essa luz andou X aqui para cima. Alguém olhando de fora, já que a nave desloca-se para frente em relação a essa pessoa que olha de fora o fenômeno, além de o raio subir, ele também vai para frente. Então a pessoa que olha de fora tem a nítida sensação que o deslocamento desse raio de luz foi diagonal para cima e não reto, comparado com quem olha de dentro da nave. Quem olha de dentro enxerga isso. Quem olha de fora enxerga isso. É um olho só. Agora olha só que legal. Vê se tu concorda comigo. Isso aqui é luz, não é? Isso é luz. Velocidade é distância sobre tempo. Se eu quiser medir essa distância, é só pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. Já que é a luz, esse tamanho é c vezes ΔT na nave. Aliás, esse cara da nave, por mais que a nave esteja se deslocando, já que ele está no referencial da nave, ele tem a sensação de que a nave está parada, assim como a Terra está a 100 mil km por hora agora, e eu juro que ela está parada. Certo? Então eu vou chamar esse t de t0. Vamos chamar de t0 o tempo medido a partir do referencial parado. Beleza? Já que essa nave está se deslocando, esse cara que está fora da nave vê a nave se deslocando. Então para ele, a nave está andando. Então eu sempre vou chamar de t0 o tempo medido para quem tem a impressão de estar parado em relação àquele referencial. Certo? Bom, isso aqui é luz também, não é? É a velocidade da luz então, né? De acordo com o segundo postulado, é o mesmo c, que a gente chama de velocidade da luz, em homenagem ao Einstein, que chamava a partícula de luz de celerita. A galera chama hoje de fóton, né? Mas o Einstein chamava de celeritas, que são as partículas de luz. Viagem dele, tudo bem. O nome ele dá o nome que ele quiser, mas Drugo, eu gosto. C. O cara que estava olhando de fora, ele mediu outro tempo, lembra? Ontem eu te provei que era outro tempo, que não dava igual. Vou chamar esse outro tempo de ΔT. Tudo bem? Então que essa distância é a velocidade da luz vezes esse tempo? E esse tamanho está aqui também, né? Concordas? Esse tamanho aqui que é c vezes ΔT0 está ali também. E aqui, inacreditável, um triângulo. Cara, eu não acredito que o Pitágoras está por trás da relatividade de novo. Que nós vamos usar Pitágoras para calcular a diferença de tempo. Que loucura! E o que é isso aqui? Não era a velocidade da nave? Quem é que está olhando a nave se deslocar? Não é esse cara de fora? Então ele é que mede um tempo, né, para o quanto a nave avançou. Concordam comigo? E ele mede então que distância? A velocidade da nave vezes o tempo. Não é? Já que distância é velocidade vezes tempo, esse tamanho aqui foi gerado pelo deslocamento da luz, que foi medida de dentro da nave esse tempo, então é o ΔT0, medido de dentro da nave. Esse tamanho, velocidade vezes tempo. Pá. Isso aqui é luz se propagando, isso aqui é luz. E ela tem que dar o mesmo valor de qualquer referencial. Quem olhou esse trajeto foi esse cara de fora, ele marcou esse tempo para esse deslocamento daqui até aqui. Na nossa concepção, esses tempos tinham que ser iguais. Ontem eu te provei que eles não podem ser iguais. Anteontem. Tempo relativo. Agora é o seguinte, ó, esse negócio aqui foi porque a nave estava se deslocando com uma velocidade v para frente. Quem olhou a nave se deslocar foi esse cara de fora, que mede o mesmo tempo de fora. Óbvio, né, que esse tempo tem que ser igual a esse, né? Na mesma hora que ele olhou a luz subindo, ele olhou a nave indo para frente. Só que lá para frente era a velocidade da nave. Por isso V vezes ΔT. Pô, usando Pitágoras, é nada mais justo escrever C vezes ΔT ao quadrado, a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Concordam comigo? Eu quero descobrir o tempo que esse cara aqui está marcando para este fenômeno. Porque eu sei que é um tempo diferente do tempo verdadeiro do fenômeno, digamos, medido a partir do repouso em relação ao fenômeno. Então eu vou isolar. Mais passar para cá, menos. Espera aí que tem alguma coisa errada aqui. Ó. Um desses era V. Ó o animal errando aqui para variar. Esse aqui é hipotenusa. Esse aqui é cateto. Então esse aqui não, tem que ser esse aqui, ó, porque era cateto, não era hipotenusa. Então tem que ser aquele ali. Isso aí é muito importante.
mais passar para cá menos, vai ficar assim, ó, a ao quadrado menos v ao quadrado delta t ao quadrado, c ao quadrado delta t zero ao quadrado. Vou botar o delta t em evidência, ficaria c ao quadrado menos v ao quadrado sobre, aliás, vezes delta t ao quadrado é igual a c ao quadrado delta t zero ao quadrado. Continuando aqui, está multiplicando, passa dividindo, ficaria delta t ao quadrado é igual a c ao quadrado delta t zero ao quadrado sobre c ao quadrado menos v ao quadrado. Tudo bem para vocês? Está multiplicando, passou dividindo, né? Beleza. E a ao quadrado passa para lá, raiz quadrada, só que eu vou fazer assim para ficar bem bonito. Ó. Delta t é igual a c ao quadrado sobre c ao quadrado menos v ao quadraado vezes delta t zero ao quadrado. Tudo bem, né? Isso aqui está multiplicando isso aqui, né? Acaba dando aquilo ali, certo? Opa, 1 ao quadrado. Tranquilo? Só para ficar bonito, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir esse aqui por c ao quadrado em cima e embaixo. Né? Porque se eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, não altera a fração, né? Certo? Delta t ao quadrado é igual, eu vou dividir por c ao quadrado em cima e embaixo. C ao quadrado. Se eu dividir o cara de baixo por c ao quadrado, eu posso até separar se eu quiser, né? Posso dividir por c ao quadrado separadamente, né? Botar um travessão com um c ao quadrado só, ou separar em duas frações dá no mesmo, né? Concorda comigo? Vezes delta t zero ao quadrado. E ao quadrado passa para lá a raiz quadrada. Isso aqui dá 1. Aqui em cima, concorda comigo? E ali embaixo vai dar assim, ó, 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Certo? Isso aqui deu 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. E aí, meu querido, o golpe final é o seguinte. Já que esse delta t zero aqui está ao quadrado, eu posso tirar ele da raiz, né? Então, olha que legal. O delta t medido para quem está fora da nave fica sendo o delta t zero original, raiz quadradas, né, sai dele, vezes um termo. Esse termo é raiz de 1. Raiz de 1 é 1, né? Então eu posso deixar essa raiz na parte de baixo. 1 sobre raiz de 1 menos. Isso aqui, só para ficar bonito, eu vou escrever assim, ó, v sobre c, tudo ao quadrado. Concorda? Posso fazer isso, né? Tá lá. Aqui está a fórmula que nos permite calcular as diferenças de tempo para quem está dentro de uma nave e para quem está fora dela. Do que depende a diferença do tempo inercial, que a gente chama, medido a partir do repouso, e do tempo medido fora desse referencial? O que interfere? A velocidade da luz é fixa, uma constante, não é isso? Então depende só da velocidade da nave. Se a nave estivesse em repouso, vamos botar 0 ali, 0 dividido por qualquer número dá 0, aí vai dar 1 menos 0 que é 1, raiz de 1, 1 dividido por 1, aí dá igual. Mas se essa velocidade não for 0, não funciona. Vamos ver o que aconteceria se fosse a velocidade da luz? Se fosse a velocidade da luz, c dividido por c, 1 menos 1, 0, 0 ao quadrado, aliás, ali eu já fiz o quadrado, raiz de 0, 0, 1 dividido por 0, infinito. Ou o tempo medido do referencial fica multiplicado por um número infinitamente grande para medir o tempo de quem esperou. Então se o cara atinge a velocidade da luz, é o equivalente ao tempo de quem está junto com a nave ter parado de passar. E o nosso tempo continua passando. Ou seja, dá a sensação de que o tempo medido do referencial inicial é infinitamente menor, porque ele se aproxima, né? Esse número tende ao infinito. Mas o que vai acontecer? Cara, aliás, o tempo está se dilatando ou se contraindo? É contração ou dilatação temporal que está acontecendo? Para quem mede de fora. É uma dilatação, né? Concordam comigo? Deu igual quando o tempo era, quando a velocidade era 0, e deu infinito, dilatou-se então quando a velocidade da luz da nave ficou igual à velocidade da luz. Então tu vê, isso aqui é assim que se calcula a dilatação temporal. Mas espera aí. Dilatação
temporal. Mas espera aí, eu também te falei que tinha outros efeitos para chegar próximo da velocidade da luz. Tem outra coisa que se dilata. Tem outra coisa que se dilata quando o corpo começa a atingir a velocidade da luz, que tende ao infinito. A massa, até porque o elétron lá, com aquela massa ridícula de 9,1 vezes 10 na menos 31 quilogramas, não consegue superar a velocidade da luz mesmo quando aplicamos uma força nele. Ou seja, a única explicação para isso é que a massa desse filho da mãe foi ao infinito. Mesmo sendo tão ridiculamente 0,0000... Pois é, infinito é um número infinitamente grande, é infinito mesmo. Então tu vê, é uma loucura. É como se Deus tivesse botado uma lei no universo que não permite que nada nessa vida ultrapasse a velocidade da luz. E a gente tem feito máquinas poderosíssimas para tentar violar essa lei divina. E não dá. Os melhores cérebros do mundo lá no LHC fazendo máquina, tentando pegar energia da puta que pariu para jogar na cabeça do elétron, para ver se o filho da mãe ultrapassa a velocidade da luz. Ele diz não. E a velocidade vai chegando cada vez mais próxima da luz e a dificuldade de acelerá-lo vai ficando cada vez maior. E são energias, não é energiazinha de um peteleco, não. É energia de uma cidade inteira jogada em cima de uma meia dúzia de elétrons. É assustador. Só vai ficando cada vez mais próximo da velocidade da luz. 99,999, você bota 6, 7 casas, 7 noves atrás, não chega no 100% da velocidade da luz. Mesmo um elétron, só fótons mesmo, só radiação eletromagnética aparentemente chega na velocidade da luz. Bom, diz um professor meu, né, que ele manja obviamente infinitamente mais difícil do que eu, ele diz que, de acordo com os cálculos, ele manja bastante de eletromagnetismo, que ele diz que se um corpo for forçado a atingir a velocidade da luz, a tendência dele é de se desintegrar e acabar virando radiação eletromagnética, certo? Devido à agitação molecular que vai acabar acontecendo ali. Então é por isso que teoricamente não dá para atingir a velocidade da luz. O corpo deixa de ser massa e vira radiação eletromagnética, né? Seria como algo parecido com decompor o corpo. E outra, exige uma energia infinita tu também tentar botar uma massa na velocidade da luz, já que a massa tende ao infinito. E força, e energia é força vezes distância, né? Tu vai precisar de uma força infinita para poder aplicar por uma mínima distância. Essa é uma coisa delicada, aparentemente precisa de energia infinita para superar para atingir essa velocidade com uma massa. Mas então, além da dilatação temporal, tem a dilatação da massa. Concordam comigo? Tem a dilatação da massa. Se a dilatação temporal acompanha a dilatação da massa, eu posso usar essa mesma relação. Só que em vez de ΔT e ΔT0, eu uso M e L0. Certo? Aí o pessoal começou a perceber então que essa conta aqui é uma conta muito importante na relatividade. Começamos a chamar essa conta então de fator de Lorentz. Fator de Lorentz então é o número mágico que a gente calcula para ver o quanto a massa de um corpo dilata ou o tempo do corpo dilata em relação a outro referencial. Mas também tem uma coisa que diminui quando a gente começa a atingir velocidades grandes. O espaço. Então existe a contração do espaço, ou espacial. Contração espacial, então, vou colocar dois espaços, porque espacial pode ter a sensação, né, de alguma coisa além do que é. Contração do espaço. Do espaço é das distâncias, tá, gente? Ou seja, a nave ela diminui de tamanho à medida que vai começando a atingir a velocidade da luz. E vai encolhendo ao infinitamente pequeno, quanto mais próximo da velocidade da luz a gente atinge. O bacana é que quem está nessa nave não sente isso, não percebe esse fenômeno acontecendo. Mesmo a 99% da velocidade da luz, o piloto da nave, ele não tem a sensação de que ele está diminuindo de tamanho olhado de fora. Olha que interessante, isso é muito louco, né? Então, contração do espaço, já que é uma contração, porque assim, como é que ficou a dilatação temporal? É tu pegar o tempo original e multiplicar pelo fator de Lorentz, não é isso? Certo? Como é que é a dilatação da massa? É tu pegar a massa inercial, opa, ó, o zerinho, por que é N0 mesmo? Porque é a massa medida para quem está parado, junto, dentro da nave. Esse M é a massa de quem analisar a nave de fora, olha que interessante, vezes o fator de Lorentz. Mas já que é uma contração do espaço, o espaço medido de fora, o tamanho da nave, por exemplo, ficaria o tamanho verdadeiro, original, da nave em repouso, dividido pelo fator de Lorentz. Professor, então mesmo com o tamanho tendendo a diminuir cada vez mais,
a massa também tende ao infinito? A densidade do corpo vai aumentando, parabéns, exatamente, a densidade do corpo aumenta. A massa aumenta e o volume diminui. Então, bacana. É uma coisa que tu vê, a gente não escreve nessa aula, mas que podemos cobrar do aluno depois uma questão. A teoria da relatividade afirma que a densidade de um corpo tende ao infinito quando a velocidade dele se aproxima da velocidade da luz. Perfeito. Nunca lesse isso no livro de relatividade, mas concluísse. A relatividade permite que tu conclua isso. Parabéns. Ótima colocação. E aquela famosa fórmula que é igual a MC ao quadrado, o que ela significa? Pois é, cara. Na verdade, ela já é um passo muito além dessa aula aqui, tá? Essa aqui, ele só colocou essa fórmulazinha aqui, ele primeiro escreveu um texto, né, em 1905 sobre isso. Aí ele enviou para a revista científica, esperando a resposta. Antes de ter sido publicado, ele teve mais umas sacadas, ele, não, peraí, tem mais uma... Aí ele fez mais umas folhinhas terminando aquele raciocínio que ele iniciou e enviou para a revista de novo. E aí nessa última folhinha tinha o E igual a mc ao quadrado. Que história é essa? E igual a mc ao quadrado. Talvez justamente por ter percebido que um corpo, ao ser forçado a acelerar próximo à velocidade da luz, se transformasse em radiação eletromagnética, ele percebeu que massa é uma forma de energia. Assim como existe energia térmica, energia luminosa, energia química, energia gravitacional, energia potencial elástica, energia de tudo quanto é tipo, existe massa. Massa é só uma forma de energia. O átomo, de certa forma, é energia concentrada, ultra, mega, super concentrada. E ele queria descobrir qual era a relação que permitia relacionar, qual era a fórmula que permitia relacionar a quantidade de massa de um objeto com a quantidade de energia acumulada nele. E aí ele... Não dá para explicar exatamente como ele usou muito da intuição dele. Ele disse que a energia acumulada num corpo, a energia total acumulada num corpo é a massa desse corpo vezes a velocidade da luz ao quadrado. Por isso que vale a pena. Por exemplo, isso aqui tem mais ou menos 1 grama, certo? Se nós pegarmos essa 1 grama, que é 10 na menos 3 quilogramas, tudo bem? Pegarmos 3 vezes 10 na 8, que é a velocidade da luz, elevarmos ao quadrado, nós descobrimos que aqui nesse pequeno objeto tem muita energia armazenada. 3 vezes 3, 9. 10 na 16 com 10 na menos 3. 10 na 13 joules. Certo? 10 na 13 joules. Bom, se uma casa consome lá uns 100 quilowatts, uma casa normal, tá gente? Não é de ninguém abastado não, é uma casa popular. Se o cara consome por mês 100 quilowatts... O que são 100 quilowatts? São 100 mil joules por segundo, né? Watt, 100 mil joules, tá certo? Que é joules por segundo. Watts, que é joules por segundo, ok. Bom, eu poderia descobrir, aí sei lá, a gente podia pegar um tempo bem grande, né? Pegar um tempo bem grandão, assim, tipo 1 ano, em segundos, né? 1 ano, quanto é que é 1 ano em segundos? 365 dias, vezes 24 horas, vezes 3.600 segundos, não é? Então eu vou pegar aqueles 100 mil watts, eu vou pegar aqueles 100 mil e vou multiplicar por esses valores todos. Tu concorda que vai dar energia para uma casa popular durante 1 ano? Tudo bem para vocês? Então vamos ver. 365, 24, 3.600 vezes 100 mil. Multiplica. Dá 3,6 vezes 10 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3,6 vezes 10 na 8 joules é a energia acumulada por uma casa durante quanto tempo? 1 ano. Mas uma casa é pouco. Vamos botar aqui 1 milhão de casas? 1 milhão de casas é razoável, né? 1 milhão de casas, 10 na 6, multiplica, não é isso? 10 na 8 com 10 na 6, 10 na 14 joules. Olha, tu vê 1 milhão de casas talvez não dê para muito, né, para muito tempo. Porque essa energia ó, ficou um pouquinho inferior. Vou baixar para 100 mil casas. 100 mil casas. Beleza? Então tu vê, vou pegar esse número e dividir por esse, né? Para ver quantas vezes esse está dentro desse, né? Ou seja, é 9 dividido por 3,6. Divide. Daria para fazer isso 2 vezes e meia. Daria para pegar 100 mil casas. Daria para pegar 250 mil casas populares e abastecer com 1 ano.
250 mil casas populares, 1 ano de energia, se nós pudéssemos aproveitar toda essa energia acumulada, agora já diminuiu, era um pouco maior antes, agora já deve estar com 0,8 gramas, certo? Mas tu vê, cara, é assustador, só falta descobrir a tecnologia necessária para desmontar os átomos e transformar em energia. Essa tecnologia já existe parcialmente com os materiais radioativos. A ideia é conseguir fazer isso com qualquer tipo de material sem deixar resíduo. O problema da tecnologia nuclear atual é que a gente deixa resíduo. E esse resíduo é um resíduo, né, complicado. Embora existam tecnologias já que já estão melhorando essa história. Tá? Mas é absurdo. Massa é energia concentrada. É disso que trata essa fórmula. Embora a aula de hoje era mais para aprender a calcular dilatação da massa e do tempo e contração do espaço. Isso tudo através do fator de Lorentz. Eu vou fazer um exemplo e vou te pedir para fazer outro em seguida, porque não é difícil. E são 2 exemplos que permitem fazer na munheca, tá? Só tem 2 para fazer na mão, que dá número bonito, os outros dão número do mal. Então eu vou fazer um, tu vai fazer o outro, e é um desses 2 que vai cair no teu vestibular, se ele te pedir para fazer conta. Se ele não te pedir para fazer conta na mão, é questão teórica. E aí, questão teórica, a gente vai ainda discutir um pouco mais, né? Mas a gente já começou a mostrar as bases dessa teoria maravilhosa. E tu viu, cara, nós usamos Pitágoras, bicho, para achar o fator de Lorentz. Isso é assustador. Tu imagina se de repente alguém descobre que Pitágoras é falso. Eu acho que a ciência do mundo se desmorona. Porque grande parte da ciência se baseia, por exemplo, no Teorema de Pitágoras.